ele cuida da forma e do estilo do filme. Então, a gente falou da forma, aí a gente vai falar do estilo depois. Agora, eu vou pôr para vocês assistirem. A gente vai assistir, eu postei ontem lá no Instagram, uma foto do curta Sem Asas. Agora. Então, eu quero que vocês tentem, a gente vai assistir, que vocês tentem perceber algum desses elementos que eu falei, assim, o que se repete? O que está acontecendo de novo? Ou o que tem de diferente? O que está se opondo? Que elemento está se opondo ao outro? Gente, pode ser cor, pode ser fala, pode ser objeto, né? Pode ser enquadramento de câmera, né? Mas isso vai ser mais difícil para vocês perceberem agora, porque a gente não teve essa parte técnica ainda. Mas pode ser também, pode ser luz, pode ser personagem. Então a gente vai assistir, aí eu queria que vocês tentassem enxergar esses elementos, ou assim, ou perceber, tal objeto estava ali por um motivo. Tá? E a gente vai assistir e vai conversar sobre as relações que são estabelecidas ali no filme. Tá? É bem legal esse filme. Você vai pôr o filme inteiro, professor? É curtinho, é um curta, né? Estou chamando de filme, mas é um curta. Depois eu posso mandar eu já mandei o link, né? Mas Você não mandou nada pra mim, não, professor. eu coloquei no Instagram, mas eu vou mandar pelo WhatsApp também. Aproveitem, porque esse festival tá muito legal. As obras, assim, eu assisti alguns ontem. Só curta, muito bem feito. Acho que realmente pode ser referência para o nosso trabalho. Aí, agora... Oi? Você paga o look? O look é pago, só que esse festival não precisa. Todos os curtas estão gratuitos, tá? É só fazer o cadastro que você consegue assistir. Como eu vou gravar ele inteiro, eu vou parar de gravar agora para a gente, né, respeitar os direitos aqui da obra. Então, eu vou desligar a gravação, mas a gente vai assistir. E é isso. Percebam, prestem atenção nos elementos. Função, diferença, repetição, tá? Então, a gente assistiu. Filmaço, né? Curta muito bem feito, assim. Isso que eu pedi para vocês, né, de assistirem, procurando repetição, se vocês assistirem uma segunda vez, isso vai ficar mais fácil, tá? Então fica como tarefinha também para casa. Assiste Professor, Oi. dá pra ver bastante repetição. Tipo os chapéus de formatura, as cores vermelhas, a panela feita do mesmo material, tipo, bastante coisa. Os lápis de cores, tem vários que repetem a cor, as palavras não, tipo, incapaz, tipo, repete várias vezes também. Então, tá vendo? Uma primeira vez você já pegou várias coisas. Mas é bem por aí, são elementos que vão se repetindo. Aí eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, além desses que a Gabi citou. Ó, no começo, o pai está ajudando o Zu, né, a fazer a lição de matemática. Aí, o que eles estão calculando? Eles estão calculando quanto a pessoa, quanto o indivíduo consegue correr em determinado tempo. Então, eles estão calculando velocidade de alguém correndo. Depois, ou seja, ele vai correr da polícia. Então, tá vendo? Começou ali, foi um elemento que vai depois. Mas vocês entendem que o elemento assim não é exatamente o mesmo, mas assim, mas a ideia de corrida, de ter que correr em quanto tempo, e isso já é trazido na primeira cena. Então, quando a gente fala de função, que todo elemento tem que ter uma justificativa,
Então, eles não estão ali conversando sobre matemática à toa. Aquele exercício que o pai está ensinando para o filho não é à toa. Não é à toa que eles estão falando de corrida. Quanto que um indivíduo consegue correr em determinado tempo. É tipo um exercício pra vida, né? Oi? É tipo um exercício pra vida, porque, tipo, o menino é pobre e é negro. Então, tipo, ele sempre vai ter obstáculos pra enfrentar na vida. É igual a matemática, sempre vai ter obstáculos. Essa é a mensagem geral do filme. Você pegou bem, é isso. Para o menino negro vai ter muita dificuldade. Tanto que no final, olha que legal, começa falando de matemática e qual que o final, a última frase que ele fala, que matemática é fácil. Por quê? Porque difícil é enfrentar a polícia sendo negro. Entendeu? Essa é a mensagem do filme. Ele começa falando da matemática, termina falando da matemática. Só que o filme não é sobre matemática. Só que ao mesmo tempo a matemática está ali para servir de metáfora para uma coisa maior. Então, tá vendo como são vários elementos assim que não são gratuitos, eles têm um porquê e eles se repetem. Aí, ó, outro exemplo de função. Estamos falando de função. Por que que a mãe do menino faz coxinha e não torta? Ou fruta, salada de fruta, bolo de pote. Aí, olha que engraçado, que curioso, né? O coxinha é gíria, não sei se vocês sabem disso, mas é gíria para polícia. Então, tá vendo? Então, coxinha é uma comida que remete a um apelido que a polícia tem. Tá vendo? Então, de novo, não é à toa que ela tá fazendo coxinha e o filho dela vai enfrentar a polícia. Tá vendo como são níveis, coisas diferentes, mas que você coloca para agregar significado? Uhum. Aí mais uma coisa, vamos lá. Por que que ela pede para o menino buscar farinha e não leite e não biscoito? Por quê? Porque lá na frente a farinha vai ser E confundida com droga. Não confundida, né? Mas usada como um motivo para o menino ser parado ali pela polícia, né? Então a farinha tem uma função, não é um elemento X. Tipo, vai lá, o menino vai buscar alguma coisa na padaria. Não, ele tem que buscar algo específico que vai ter, lá na frente vai ter um significado. Aí no meio do caminho, o que ele encontra? Pipa. A pipa está fazendo o quê? Voa. Então, aí depois no final do filme, o que vai acontecer? Ele vai criar asas, ele também vai voar. Então a pipa. Porque essa repetição, quando a gente repete elementos, a gente também tá trabalhando com metáfora, está trabalhando com antecipação, né? Então a pipa tá aquela cena da pipa voando e depois, né, o menino tem uma asa, tá tão relacionadas. E quando a polícia para ele, um elemento que, não sei se vocês repararam também, mas que repete muito, a camiseta dele, o que ele está usando? É o desenho de um super-herói com asas. É um negócio bobo, que você não percebe, na hora você bate o olho e não percebe. Mas, poxa, o menino está usando uma camisa com um super-herói de asas e no final ele vai criar asas. Então, tá vendo? É uma repetição, você está repetindo, você está preparando o público para entender o que você quer falar. Aí outra coisa, nessa hora que ele para, né? A polícia para ele, vai, mostra a cena da mãe. A mãe tá fazendo o quê? Cortando frango, cortando a asa do frango. Aí entra a repetição. Onde que o policial acerta o menino? no No braço. braço. Seria o correspondente à asa. E depois ele vai criar asas, tá vendo? Um elemento que aparece 3 vezes, de 3 formas diferentes. Tipo, o desenho do super-herói, a asa do frango, o braço do menino e depois as asas metafóricas que ele ganha, né? Que a gente vê, mas aquilo é uma grande metáfora. E também, ó, depois tem pé correndo, né? Falou de corrida lá no começo no exercício de matemática. Depois você vê a cena dos pezinhos correndo. Quando outra relação, né, que acontece.
quando o policial para o menino, o barulho da panela de pressão aumenta. Então, tá vendo? É pressão de um lado, pressão de outro. Você está repetindo de novo para reforçar a mensagem da pressão. Vocês estão vendo assim, como uma panela de pressão pode significar, tipo, um abuso policial? Vocês estão entendendo, tipo, a dimensão que o cinema tem, assim? Que é esse o trabalho que o diretor... Porque quando você está fazendo o roteiro, assim, grandes roteiristas conseguem embutir isso no texto. Mas é papel do diretor também enxergar essas relações. É o diretor que... Porque isso é camada. Opa! É camada e camada e camada de significado que faz um negócio, uma história de 20 minutos passar assim. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, ai, o que vai acontecer com ele? Vocês ficaram assim? Sentiram um apertozinho no coração? Sim. Eu achei que ele Não, ia não. morrer, na verdade. Não dá, assim, tipo, você fala, ai, gente, por quê? Quando o filme te pega desse jeito, é porque ele tem unidade, é porque tudo tá ali. É isso, não tá, a coxinha não é gratuita, a farinha não é gratuita, a panela de pressão não é gratuita, tudo tá sendo mostrado para criar um significado. Aí quando você assiste, você fica assim, ai, morreu, ai, não quero que morra, tipo, né? Você se envolve. Aí, ó, daí depois, aí vamos continuar falando, né? A imagem da camisa também, repetição, também está na parede, é um quadro, né, um pôster na parede do quarto. Aí tem um elemento que repete bastante, mas que daí deve ter um significado que eu não consegui entender, mas a coisa da água, né? Que aparece a água da pia, o pai tomando banho, o menino. Aí você tem um paralelo, gente, olha que profundo, olha que mensagem você está passando para a sociedade com a sua história, né? A crítica que você está fazendo. Porque o pai, lembra lá quando ele está ensinando, falando, ó, você tem que estudar, porque a vida para nós não é nada fácil, bem aquilo que a Gabi falou. E assim, o menino é um jovem preto, jovem, né? Jovem preto, criança. O pai é um homem preto adulto. Mas aí, ó, de novo, repetição, paralelismo, porque o pai também fica na mesma posição com a polícia, Como né? se pudesse revistar. Tipo, eu não tenho nada pra esconder da polícia. Oi? Tipo, ele fica numa posição do tipo, pode me revistar. Tipo, eu não tenho nada pra esconder da polícia. Sim, mas Tipo, a eu sou polícia... negro, que não roubo, que não faço nada de errado. Mas mesmo assim eu corro risco. Isso, exatamente, porque é isso. O filho dele acabou de levar um tiro, a polícia quase matou o filho dele, e ao invés da polícia estar se explicando, ele está lá de novo na mesma situação do menino. Então a gente tem um paralelo, começa assim, o paralelo. O pai está tomando banho, depois o menino está tomando banho, o menino foi parado pela polícia, o pai também foi. Então você está querendo dizer que, ó, essa história vai se repetir. Tipo, o homem preto, ele passa por isso da infância à vida adulta, à velhice até. A gente vive num país que, infelizmente, tragicamente, essa é a realidade e a gente tem que produzir arte para mudar isso. E aí que entra, que é muito legal, gente, o lance dele criar asas, né? Acho que esse filme também conversa com o nosso, com a Sombra da Dança, na medida que também traz a educação como um caminho para o fim disso, né? Porque o menino percebe, antes ele não estava gostando de estudar, né? Mas depois que ele, não, eu vou fazer prova e ganhar asas. Então esse menino ele não vai mais ter o futuro, assim, isso é uma interpretação minha, né, gente? Cada um vai ter a sua, mas dados os elementos do filme, né? Qual que é o valor da asa? A asa é o super-herói da camisa dele. Então esse menino resolveu agora eu vou estudar mesmo. Até que ele fala, Pra não, mas perder na vida e não ficar sendo revistado o tempo todo pela polícia. então acho que é isso, assim, foram coisas que eu vi, assim, de igual, mas assim, eu já tinha visto
uma vez, então agora ficou bem mais fácil criar essas relações. Então, hoje eu acho que a gente vai ter que ficar... Eu vou passar um exercício para vocês, porque eu queria que vocês fizessem isso. Vocês perceberam essa coisa de como o significado, como os elementos do filme trazem significados? Tipo, como assim, tem que ter coisa, os elementos eles têm que ter um porquê. Você tem que tentar relacionar os objetos, as cores, as falas. Esse negócio da matemática não era objeto, foi só falado, entendeu? Foi uma ação que repetiu, um diálogo que repetiu. Então, a gente tem que olhar o filme e tentar encontrar essas relações. Então, não é assistindo só uma vez, talvez tenha que assistir 2, 3. Então, o que eu queria sugerir para vocês, pedir, vocês vão ter 2 semanas para fazer. Eu queria que vocês escolhessem um filme, aí pode ser do gosto de vocês, mas desde que tenha ou na Netflix ou lá no Telecine, que daí eu também quero assistir, tá? Então, vocês vão escolher um filme e vão fazer esse exercício que a gente fez agora. Vocês vão buscar coisas que se repetem ou coisas que se opõem, né? Como tipo a oposição de cena lá da mãe na cozinha, o menino na rua sendo abordado. Tem a oposição ali do fogo e da pia, né? Aquele momento ali que a panela tá pegando, a coxinha tá queimando e a água tá transbordando na pia. Então, tá vendo? É fogo e água, é uma oposição que tá acontecendo ali, né? Que tá traduzindo também a tensão que tá lá que a história traz. Ter 2 semanas para assistir o filme e anotar essas semelhanças, diferenças, a função de cada objeto, não de cada, de alguns objetos, sim, objetos que são relevantes e que trazem significado para o filme. E daí vocês vão apresentar para mim não, para a gente, né? Então vai ser vocês que vão dar a última aula. Tá da hora esse jogo? Oi? O negócio tá tudo emocionado. Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Rolou um som aí. Doutora, mas o filme que você escolher na Netflix ou no Telecine é pra te falar qual que é? Que aí você vai assistir também? Isso. Quando vocês escolherem, me falem. Ou Porque eu também... sei qual que eu quero. Tá, qual que você quer? O Menino que Descobriu o Vento. Tá. Pode ser um filme que vocês já tenham assistido também. Pode ser até mais fácil isso. Um filme que vocês já assistiram, aí vocês vão se comprometer a assistir de novo e procurar esses elementos que a gente estudou hoje. Eu vou mandar por WhatsApp para vocês os tópicos, que daí vocês se preparem para 5 minutinhos, assim, não precisa ficar na imagem se não quiser, mas só para vocês primeiro contar pra gente o que é o filme, né? Pega um pouquinho do primeiro módulo para a gente ter o conflito principal do filme, né? A storyline dele, o que acontece, para quem não viu, saber, né, do que vocês estão dimensionar melhor a análise que vocês estão trazendo. Aí vocês vão falar, tá? O que viu de igual, o que criou significado. Então, tem 2 semanas, tá? Para isso. No começo, vocês podem se tornar grandes cineastas se vocês desenvolverem esse olhar e começar a aprender a enxergar o mundo por metáforas, por analogias, por oposições, assim. É a poética da vida, né? Que o diretor traz para a cena. Então, gente, se tiver dificuldade, pode me procurar durante a semana que a gente conversa. E daí eu ajudo no exercício também. E depois, quando a gente retornar, que daí vocês vão entrar de férias, né? Tem essas 2 semanas aí a férias. Aí, quando a gente retornar, a gente vai para a parte prática. E o diretor também é responsável por saber o enquadramento, saber o movimento, saber o corte. Aí a gente vai para uma parte mais de vocabulário, de qual que é o vocabulário do diretor, como que ele explica o que ele quer. Então, a gente vai para essa parte prática depois das férias.
Mas até